E aí, pessoal, mais alguém vai conectar? Vão ser só vocês hoje? Alguma notícia dos outros? Não, o Vinícius tá entrando. Tá. Acho que só falta ele, né? Tem 4 pessoas online. Acho que são Não, na 7 no verdade grupo. O Eduardo tá chegando em casa ainda. Tá. Vocês conseguiram acessar a aula de hoje já? Ou nem tentaram ainda? Já sim. Tá. Esperar uns 5 minutinhos para ver se o pessoal consegue conectar. Que aí a gente conversa todo mundo junto. Pessoal, não sei se vocês chegaram a. Se vocês estavam presentes no início da última live. Da live não, da apresentação dos seminários, eu queria conversar com vocês também sobre isso, que eu percebi que muitos de vocês estão usando as mesmas fontes para responder os fóruns e a maioria está copiando igualzinho está no site lá. Mesmo que a gente coloque a fonte da onde a gente retirou, isso é considerado plágio. Tá? A gente faz um plágio colocando a fonte, mas a gente continua fazendo um plágio. E aí o que eu havia comentado com a turma no início do nosso encontro anterior é que esses itens do RA que vocês precisam publicar, que forem com qualquer tipo de plágio, eu vou zerar aquele item, como se vocês não tivessem feito. E aí nos itens por enquanto, ainda não consegui checar a pesquisa quant. Eu já cheguei a pesquisa, o primeiro item de pesquisa quali, e aí eu fui comentando lá quem copiou igualzinho que está no site, quem não escreveu nada de conta própria, só copiar e colou, só copiou e colou. E aí eu fui comentando lá. Então dei uma olhada na publicação de vocês e assim, eu peço um pouco mais de seriedade no processo. Como eu falei nos primeiros dias de aula, o conteúdo não é difícil, a maioria das coisas vocês já estudaram. Um tema ou outro a gente está aprofundando, mas a maioria vocês estão só revisando. E, gente, é item de RA para vocês colocarem o que vocês entenderam. E vocês copiam e colam. Além de ser desnecessário, é vergonhoso, né? Vocês estão no sétimo período, vocês vão se formar no final do ano. E aí fica, não tem a capacidade de escrever uma coisa própria. Tem que ser tudo copiado. Então, assim, revejam as postagens de vocês, as próximas, pelo menos, para evitar ao máximo que isso aconteça, porque vai ser zerado cada item do RA que for constatado plágio. Vocês só estão me dando trabalho, porque já vi um, dois, três respostas de vocês do fórum lá do RA que são plágio, agora eu vou procurar todos. E aí é pior para vocês. Então fiquem atentos a isso daí. Não sei, não acredito que não sejam todas as pessoas do grupo que estejam fazendo isso, mas a maioria está. Então
vamos levar um pouquinho mais a sério aí, porque vocês estão no sétimo período, tá? Então, fica a dica aí para vocês tomarem cuidado em relação a isso. Pessoal, queria entender como é que vocês estão no projeto, o que vocês desenvolveram, se vocês já marcaram alguma entrevista. Diga, Vinícius. Professor, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Opa, Quando a gente está no grupo vou... pequeno assim, não precisa nem levantar a mão, não. Pode falar que a gente tem pouca gente. Só quando tem Ah, 30 não cabeças aí é melhor sabia. levantar a mão. Diga aí. Vou falar só a respeito do primeira observação que você fez do lance, né? Desse feedback que você deu pra gente aí. Sim, E te respondendo agora como o Vinícius tá, tô aqui, sim. o Sim. Vinícius é aluno, claro, mas não Sim. pelo grupo, tô falando por mim mesmo, tá? É interessante você ter botado esse ponto referente a plágio, etc. Mas até chegar nessa questão do plágio, porque é o seguinte, durante esses 6 períodos, né, núcleos, né, seja lá como Aham. for, a gente não tinha, posso dizer isso diretamente para o senhor meio, a gente não tinha, não teve ou não tivemos essa forma de mencionar esse tipo de resposta, por exemplo, no fórum ou alguma coisa do tipo, com as nossas palavras alunos mesmos, tá? Sim. Por mais que a gente fizesse um trabalho semelhante, por exemplo, tais professores, assim como todos esses 6 períodos, salvo engano, se eu tiver errado aqui, alguém pode me corrigir ou alguma coisa do tipo, a gente não tinha esse tipo de forma de educação, assim como você está Aham. fazendo, é uma forma diferente. Sim. E então, assim, a gente ficou um pouco, não é perdido, mas assim, continuamos fazendo da forma como fazíamos, não que a gente não lesse nada e chegasse, apertasse o Ctrl+C e colasse, não é isso que eu estou querendo dizer, mas essa forma de pelo menos ter a resposta de como você está dando para a gente é algo que nunca tivemos. A Uhum. gente fazia os nossos RAs, né, que era algo trimestral, os RAs, era Sim. dividido em dois, e eram trabalhos com, assim, com 26, 25 páginas, e botar a referência e ok. E as situações, as vulgos SAs, por exemplo, a gente também fazia da mesma forma, ao ponto de os próprios professores chegarem para a gente e falavam, ó, como vocês estão em 5 ou 6, né, ou algo do tipo, independente da contagem, você faz o trabalho, chega à conclusão de vocês e posta lá o que vocês chegaram na conclusão. Isso, Uhum. inclusive, sendo mesmo a mesma resposta, tá, professor? Estou dizendo, estou nem pegando exemplo, não, estou pegando fatos Sim. mesmo, coisas que aconteceram. Então a gente acaba ficando um pouco assim, vou falar como aluno, receoso, do tipo, pô, caramba, por mais que eu esteja pegando a referência, mas também não é aquilo, né? Pegar tudo copiar e colar, também É. acho sacanagem isso por conta do aluno. Eu digo por mim mesmo, estaria sendo injusto comigo mesmo se eu fizesse isso. Então, assim, ao ponto da gente compartilhar as respostas entre a gente e a gente mesmo divulgar as respostas, entregar o trabalho com as respostas semelhantes e tudo mais, mas ter tido pelo menos a capacidade para ter feito o trabalho, entendeu? Aí agora a gente fica um pouco receoso, como dessa forma de, pô, caramba, será que está tudo sendo considerado plágio? Realmente vai ser tudo zerado? Vou ser reprovado? Não sei, só, né, Cara, então, conversando aí. abertamente, assim. Sim, mas Se alguém tiver eu alguma acho que coisa a a melhor colocar coisa aí, é a alguma coisa, gente, só conversando abertamente com sim, você, até porque sim, não tivemos sim, nem oportunidade de claro. conversar. Mas eu acho que é fundamental que a gente troque essa ideia. Assim, uma coisa que eu sinto, e aí eu vou te dizer o que que eu vi. Eu vi, sim, 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 fica à desse vontade. grupo, pessoas que colocaram exatamente o mesmo texto que está lá no Uhum. link que vocês colocaram Aham, como referência, inclusive aham. todos colocando, todos que eu vi igual, né? Uhum. Colocando a mesma frase, com as mesmas palavras, exatamente Entendi. igual. A única coisa que mudava era o formato do, do infográfico, né? Que eu olhei aquela Uhum. questão do infográfico por enquanto. Então, assim, eu acho que é muito pior para vocês como profissionais todo Aham. mundo fazer uma coisa muito igual ou fazer igualzinho que está no livro, no texto, do que você colocar a sua opinião, a sua visão, depois de você ter lido, ter estudado, e está Uhum. incompleto ou está errado. Por quê? Porque você está aprendendo. Então, qual é o momento que você me mostra que você está aprendendo, que você está se desenvolvendo, está estudando alguma coisa? A partir do momento Aham. que você posta alguma resposta sua lá no fórum, Sim. porque a gente não tem mais o contato presencial.
Então, essa interação de eu checar o que vocês estão aprendendo ou não é pelo fórum. Aham. E aí, assim, quando eu vejo 4, 5 postagens que só muda o formato, mas a informação é igual, com o mesmo texto, com as mesmas palavras, as mesmas vírgulas nos mesmos lugares, cara, a nítida impressão que eu tenho é: não tá estudando porra nenhuma, alguém leu, disse o que Uhum. que é, dividiram no grupo e cada um fez o seu. Essa é a impressão que eu tenho, Sim, tá? sim. E aí, assim, eu acho que vocês só estão. Aí vocês, não só o grupo de vocês, mas as pessoas que estão fazendo isso na turma, cara, desperdiçando tempo, sabe? Assim, se o objetivo é realmente só ter um diploma, beleza, vamos embora, seja o que for. Mas também vai Uhum. ficar com a nota lá na média e depois não pode vir reclamar, né? Uhum. Porque o que veio de gente falar: ah, minha nota estava baixa, tem como verificar, me diz Sim, aí o sim. que que eu tirei abaixo, porra. Foi, assim, um negócio que não dá para explicar, né? Uhum. Mas isso porque eu entendo que em alguns momentos, sim, vale a pena vocês dividirem algumas informações, mas a Aham. maioria das postagens que eu peço é postagem individual, não é postagem em grupo. Se é postagem individual, eu estou focando no desenvolvimento do Vinícius, no desenvolvimento da Uhum. Sofia, no desenvolvimento do Marlon. Não estou focando no grupo. Aham. Então, assim, É eu por isso que acho eu que vim vocês trocar estão essa ideia, porque isso queimando era algumas uma formação, etapas. era uma formação direta, era uma informação direta que a gente não tinha recebido, por exemplo, como Uhum. está recebendo e a forma como estamos recebendo agora. Porque eu digo por experiência própria, os Sim, próprios RAs eram feitos, a gente fazia em grupo o sim. RA. Todos É, durante 6 períodos, a chegar, aí turma mesmo saía já falou tudo. isso para mim no início. Aham, Falaram, aham. inclusive, que assim, era Era uma exatamente pessoa que assim, fazia e entendeu? rodava o RA, a resposta do RA Isso, rodava tipo, na turma inteira. os cinco estão lá, por exemplo, aí os cinco procuram e os cinco chegam à conclusão. Aí sairia de fato mesmo uma resposta, né, para Uhum. cada dos cinco, sendo, por mais que tenham sido aqueles cinco que tenham elaborado, mas a resposta ia ser para os Sim, cinco iguais, entendeu? Isso tô te dizendo que era sim, assim, sim. então, por E isso que aí, eu achei assim, válido a gente conversar e o... tal, para entender. sempre é válido, Vinícius. Eu prefiro até que vocês falem sempre o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo, do que fiquem guardando isso para no final do semestre Que bom. arrumar confusão e tal. Sim, sim, sim. Desnecessário, né? Eu acho que a gente Aham, precisa limpar todas as sujeiras que a gente tem durante o processo. Então, assim, melhor. o roteiro, ele é uma atividade basicamente individual. Aham, Alguns itens do roteiro são para fazer em grupo, mas 80% do roteiro é individual. A atividade em grupo é o projeto. Só que o que, que vai fazer com que você consiga fazer um projeto legal? Estudar o aham, roteiro. É o roteiro que vai te dar a base do projeto. Então, assim, entendi. eu sei que as práticas de outros professores são um pouco diferentes. E aí eu posso dizer por experiência própria que cada um entende a metodologia de forma diferente, puxando sardinha para o seu lado. Não estou Aham. dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado, ou que cada um está Sim, certo ou está sim. errado. Mas assim, isso acontece, é um problema real, né? Que Uhum. cada um faz de uma forma diferente o que é o roteiro, cada um faz de uma forma diferente o que é o projeto, e isso acaba confundindo vocês como alunos. Ok, Uhum. Uhum. mas precisamos levar em consideração que, assim, cara, vocês estão se formando daqui a pouco. Como é que você vai conseguir escrever um relatório, fazer um projeto de uma pesquisa, fazer um briefing de alguma coisa se você não faz individual? Eu não Uhum. estou dizendo você, Vinícius, mas com Sim, sim, certeza não, tô tem entendendo. gente do seu grupo que tem habilidades perfeitas de fazer, por elaborar um planejamento de um projeto, fazer, sei lá, o orçamento da aplicação de ou melhor, de colocar um processo novo dentro da empresa. Tem outras pessoas Aham. que não conseguem nem fazer uma tabela básica do Excel. E aí é onde o grupo atrapalha. Sim. Porque aí o grupo quer ajudar o cara para passar, mas o grupo não ajuda o cara a ser um profissional melhor. Então o cara vai sair da faculdade sem saber fazer uma tabela do Excel, sem saber fazer um briefing de uma pesquisa, sem saber fazer um briefing de um projeto. Não vai saber. Então, assim, é tiro Entendi. no pé que vocês estão dando, Aham. infelizmente. E aí eu acho que vale a pena cada um, assim,
fazer uma leitura do que tem feito até então, tem desenvolvido, como está estudando, para ver, cara, assim, de verdade, quem se importa real com o que você vai ser quando se formar, com qual é a qualidade de profissional que você vai ser, é você, porque não interessa nenhuma outra pessoa. Não estou sendo grosseiro, estou assim. Não, não, pelo Você tem que contrário. ser o principal interessado no seu desenvolvimento. Só que muitas vezes a gente tem uma porrada de coisa para fazer do trabalho, não sei o quê. Pô, esse projeto é chato. O professor é uma merda. Cara, de verdade, é você consigo Aham. mesmo. Se você não focar no seu trabalho, você vai se formar um profissional bom, ruim, péssimo, uma merda, maravilhoso, depende de você. Uhum. Tanto que você vê pessoas completamente desniveladas na turma. Você vê pessoas que estão prontas para o mercado e tem pessoas que deveriam estar no quarto período Aham. e estão no sétimo. Então é mais uma questão assim para vocês analisarem o que vocês estão fazendo, analisarem como que você quer E assim, trabalhar. isso não foi nem ensaiado, tá? Eu que tô trocando essa ideia contigo mesmo aqui, não sei nem se o grupo tava esperando esse tipo de assunto, mas eu que tava para conversar isso com você mesmo, porque eu tava com esse tipo de pensamento, né? Então, Não, é mas bom trocar ideia, né? sim, sim, não estou te julgando, não. Acho muito pelo contrário. Eu Tem que sei, eu sei. trocar ideia. Eu acho que é fundamental de esclarecer as coisas, né? Para a gente Aham. não chegar em um momento e estourar. É melhor você ter uma conversa franca comigo, com os seus colegas, do que ficar botando tudo para baixo do tapete. Aham. Entendeu? Assim, porra, eu tive uma aluna no semestre passado que ela teve diversos problemas durante o período. Cara, não estudou porra nenhuma durante o período, reprovou. Aí no dia que ela soube que ela reprovou, a primeira coisa que ela foi fazer é reclamar na ouvidoria. Não deu em nada, Aham. obviamente, porque eu tinha todas as notas dela, tinha prova de tudo que ela tinha feito e não tinha feito. E aí ela foi lá, fez a reclamação na ouvidoria. Obviamente, tudo que vai para a ouvidoria depois vai para a coordenação. A coordenação já sabia de tudo que tinha acontecido e tinha me autorizado a reprovar as pessoas que foram reprovadas, pelas notas que elas Aham. tiveram durante o semestre. Aí eu pensei, pô, ela não vai voltar, né? Esse semestre ela vai pedir transferência, alguma coisa assim. Ela voltou. Cara, ela tem hoje uma postura completamente diferente. Aham. Desculpa. Ela é outra profissional, está estudando muito mais, está se desenvolvendo muito mais, está levando muito mais a sério. Então, assim, às vezes, uma reprovação vai fazer muito bem para um monte de gente. Eu não gostaria, claro que fica ruim para quem reprova e fica ruim para mim também. Não Uhum. é prazeroso reprovar ninguém, muito pelo contrário. Eu fiquei mal pra caramba quando eu reprovei as pessoas. Mas assim, tem que ter um mínimo de desenvolvimento, galera. Tem que estudar um pouco, sabe? Não É é nem isso. assim, porra, estuda pra caralho pra tirar 10. Cara, a nota em si não faz diferença no final das contas. São pouquíssimas vagas que vão exigir que você coloque CR. Então, nota, Aham. foda-se. Mas passa assim, quer passar com 6? Passa com 6 que você saiba que é seu, você tirou. Quero passar com 7, beleza, se esforça para passar com 7, com 8, mas que aquela nota seja sua. Não seja um 7 graças ao grupo, não seja um 8 graças ao grupo, sabe? Porque Uhum. aí você não está levando conhecimento nenhum, né? Você está levando a bagagem dos outros o que está sobrando. Sim, sim, exatamente. Enfim, assim, sintam, não só você, mas todo o grupo, sintam-se à vontade para falar sobre isso ou desabafar alguma coisa. Estou aberto para conversar com vocês. Eu só queria entender, nesses minutinhos que faltam, queria entender o que que vocês já fizeram do projeto, o que está andando, que é uma forma de eu acompanhar, né? Eu não tenho mais como acompanhar presencialmente. Diga, Vladimir. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Estou só complementando, né, o que você falou. É até complicado falar algo assim,
Eu sou uma pessoa, assim como todos do grupo, né? Que a gente se dá bem no grupo. Eu sou um camarada que eu respeito com muita autoridade. Então, se o Uhum. senhor falar, eu vou assinar embaixo, por mais que eu tenha meus argumentos, eu nunca vou contra o senhor. Eu jamais não vou discutir nem nada. Tanto que algum comentário que o senhor fez lá, eu fiquei na minha, não falei nada. Mas só complementando o que o Vinícius falou, pelo menos Vladimir, eu li o livro, li o Pesquisa Metodológica do Arthur Aham. Rodrigues, li todas as páginas e respondi lá. Só que o meu erro, eu identifiquei o seguinte, porque no livro, comparando de uma maneira abrupta, tá lá que 2 mais 2 é 4. Aham. É como se eu tivesse respondido pelo lado da matemática. 2 mais 2 é 4, vai ser sempre 4 e acabou. Uhum. Só que eu tinha que creio eu que eu tinha que ter interpretado pelo lado da filosofia. Ou seja, que tem vários sentidos, eu poderia falar com as minhas palavras. Vladimir, só me Eu ajuda creio o tanto seguinte, que eu esqueci o que eu escrevi no sim, seu. O que eu postei lá de o, resposta no seu. o senhor falou que a montagem do infográfico estava boa, só que eu poderia ter usado mais as minhas palavras. Aham. Não ter sido tão fiel ao texto, não Sim, sim, ter como se fosse um plágio. sim. O senhor falou isso no infográfico da Quali, né? Qualitativa. E tanto que eu mudei minha atitude, minha estratégia agora aí pro quantitativa. Eu li Uhum. todas as páginas da 112 a 128, tudo Sim. certinho. Eu li de duas a quase 3 vezes, mais ou menos. Li 2 vezes, Aham. deu para a terceira vez eu fui lendo, relendo e respondia. Com as minhas palavras aí, me atentei a erro de português e tudo mais. Eu creio que seja isso, né? Não tem que ser uma ciência exata. A gente tem que ler, entender. Por Exatamente. mais que eu já tenha feito isso, sim, É isso pode mesmo, falar, cara. professor. É assim, a ideia é que você traga a sua interpretação, o que você trouxe dali. E aí, provavelmente, as suas palavras estavam quase iguais, se não iguais ao texto. E aí Uhum, que aí eu fico assim, cara, ele não teve nem trabalho de ler. Essa é a impressão que eu tenho lendo, entendeu? A resposta de algumas pessoas. Não uhum, estou dizendo que é o seu caso especificamente, mas é a impressão que eu tive. Então, uhum, assim, qual é a ideia desses exercícios? Cara, faz o que a questão está pedindo. A questão fala, lê o texto, depois resume o que você entendeu. É resumir o que você entendeu. Ah, eu entendi de um capítulo de 20 páginas, eu entendi 2 linhas. Ok, você entendeu 2 linhas. Isso significa que eu vou te dar um feedback. Olha, beleza, o seu entendimento foi ok, mas você precisa estudar um pouco mais porque você precisa entender outros conceitos. Então, o feedback é diferente, entendeu? O feedback vai ser relacionado com o que falta, para complementar. Agora, quando tem algo que é copiado, ou muito próximo do texto, cara, eu não tenho nem como dar feedback. Aí teria que dar feedback para o autor do texto. E aí você não se coloca, entendeu? Você está colocando o autor do texto. Eu quero escutar o Vladimir, eu quero ler o que o Vladimir tem a me dizer, o que o Vinícius tem a me dizer. Isso que faz falta. Faz falta vocês no texto que vocês escreveram. Independente se é plágio ou não, entendeu? Ah, eu coloquei algumas frases parecidas com o texto e coloquei a fonte. Porra, é plágio? Cara, independente disso, cadê o Vladimir naquele texto? Né? uhum. Cadê você? Cadê a sua interpretação? Cadê o que você entendeu? Eu quero saber o que você entendeu. Porque senão, vou ser muito sincero com vocês, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a usar rúbrica e usar esses encontros com grupo para fazer rúbrica com vocês. Como é que eu vou avaliar uma postagem que é copiada do livro? Aí eu vou falar, porra, beleza, seu corte e cola foi ok. Não dá, né? Então eu preciso entender o que cada um está entendendo para dar uma nota para vocês. E gostaria muito que a gente não chegasse ao nível de ter que fazer uma avaliação praticamente oral aqui via o aplicativo aqui online, sinceramente. E eu sei que ninguém gosta desse tipo de avaliação.
né, de responder perguntas bate-pronto online. Pô, acho que postar no fórum uma resposta um pouquinho mais elaborada é muito mais fácil, né? Ou melhor, muito menos estressante do que estudar para Foi fazer uma como na, avaliação online. foi como no filme do McDonald's, né? O senhor passou ali as horas complementares. É, Foram 4 questões. Na primeira questão, o senhor até falou, né? Que eu tinha copiado e colado do site lá. O foi, senhor me deu a foi. oportunidade, eu refiz. O Sim, senhor até elogiou, falou que tinha sim. ficado melhor e tal. Porque, creio eu, professor, como todos do grupo aqui, todo mundo já é maior de idade e tal, tem suas responsabilidades. Tem família aí, conta pra pagar. Gosta de ser chamado a atenção uma vez só, né? Não gosta de ser chamado a atenção sempre. É o que eu gostaria, né, É. também, né? Porque para mim é chato pra cacete ficar chamando a atenção de vários homens Uhum. barbados já que nem eu, né? Tirando a Sofia, só tem homem barbado na porra do grupo. É ficar chamando a atenção de vocês. Pô, fala sério, né, gente? Passou da época. Isso Exatamente. daí é coisa de jardim de infância, E, de colégio. e até eu tava falando com o pessoal do grupo, pelo menos eu nos últimos 3 fóruns aí, eu tô até preocupado. Falei, caramba, cara, eu escrevi exatamente o que veio da minha cabeça aqui. Será que eu escrevi besteira? Vamos aguardar, vamos ver. Como todo mundo do grupo aí, né? A gente tava conversando, vamos aguardar. Mas de antemão é isso Mas aí, aí, professor. o Vai que seguir que o que você acontece, passou. Vladimir? Olha só, eu não vou dar nota pela qualidade do que você está postando. Eu Sim. não vou, eu não vou olhar a sua resposta e falar, não, isso está certo, isso está errado. Até porque, cara, você tem outras 28, 30 respostas sobre a mesma coisa e, porra, você pode não estudar e ir lá aprender para colocar sua resposta lá, né? Então, assim, se você escreveu muito, escreveu pouco, entendeu muito, entendeu pouco, isso não estou levando em consideração na pontuação. O que eu estou levando em consideração na pontuação foi você que fez. Porque se não foi você que fez, você não vai ganhar ponto. Se foi você que fez, cara, se tá bom, se tá ruim, você vai levar o ponto e aí a gente vai discutir o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que pode melhorar. É aí que você começa a aprender. Quando é só copiar, eu não tenho nem o que dizer. Professor, boa noite, Eduardo, tudo Diga, bem? boa noite. Eu tô meio mal educado porque eu não sei como acenar para poder falar. Não Realmente tem eu não problema. Quando é perdi grupo essa aula aí. pequeno assim, é de boa, não precisa levantar. Professor, o que acontece? Assim, eu não vou citar quais foram, mas eu vejo pessoas postando no fórum, né? é, Artigos copiados e colados Sim? e colocando lá a procedência, né, da onde foi tirado. Uhum. Isso, ao teu ver, a tua avaliação, como que é feita essa avaliação? Porque, assim, a gente tenta, pelo menos, né, até esse período, confesso que era Ctrl+C, Ctrl+V. Pois é. E é o que era feito, Ctrl+C, Ctrl+V e dava referência. Sim. Então, assim, para o senhor, o que é melhor? É com nossas palavras e sem referência, dissertando ali o que de fato a gente entendeu do assunto? Eu prefiro que vocês coloquem o que vocês entenderam, sem referência, desde que vocês coloquem o que vocês entenderam, do que você faça um texto imenso com 3 referências. Porque aí eu sei exatamente o que você aprendeu. Entendeu? Não adianta você colocar um texto lá de uma página, como eu já vi postagem lá, o cara fez um texto de uma página para mostrar que sabe muito, não sei o que. Cara, beleza. E aí? Não vai te diferenciar um do outro. O que eu quero saber é o seguinte: foi você que escreveu? Se foi você que escreveu, tá de boa. Você vai ganhar a mesma pontuação. Então, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, cara, joga isso fora, porque não serve para nada. Tá? Eu acho assim, vocês gostam, vamos supor, vocês estão conversando em grupo sobre um determinado tema, aí todo mundo, pô, achei um site legal, aí um postou no grupo, todo mundo foi lá ver. Beleza, todo mundo olha o mesmo site, não tem problema isso. Só que cada um escreve da sua forma, com suas palavras, o que entendeu. Eu tenho certeza absoluta que o Marlon entendeu uma coisa, que o Vinícius entendeu outra, que o Vladimir entendeu outra. Por quê? Isso é o Lembrando que natural, nem todo cara. mundo fazia Ctrl+C, Ctrl+V, não, hein? Sim, então, mas tem gente que faz até hoje.
sabe? Assim, eu não estou generalizando para todos, mas foi uma maioria que eu vi ali. Algumas pessoas já melhoraram muito. Teve gente que começou o período com Ctrl+C, Ctrl+V na caraça e agora já está se esforçando para escrever um textinho lá. Cara, até assim, uma coisa bem simples. Se vocês tiverem algum erro de português, quem vai sinalizar? Um emprego que você vai ser demitido porque você está escrevendo lá uma nota para o seu gerente e está cheio de erro de português? Não dá, né? Agora, quando você coloca um texto copiado, porra, eu não preciso nem ler aquilo. Eu fico até puto, na verdade, porque, cara, eu vou ler o texto que eu mandei para vocês lerem, ou então eu vou ler o texto de um outro autor que não são vocês, e aí eu tenho que ler, às vezes, 10 coisas iguais. É frustrante, porque é tão simples o exercício, não tem nenhum exercício difícil ali, só dá trabalho uma coisa ou outra. E aí, porra, ter que ler coisa igual, galera. Por favor, né? Enfim, melhorou? Entendi, professor. Valeu, tamo junto. Entendeu? Evita ao máximo Ctrl+C, Ctrl+V, não serve para nada isso. Atrapalha mais do que ajuda. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Vocês chegaram a marcar entrevista? Já fizeram alguma entrevista? A que passa usando o projeto? Professor, Diga. então a gente está fechando já as perguntas para mostrar para o senhor para a gente poder marcar a entrevista. Tá, beleza. Então, eu sugiro até que vocês tentem marcar logo a entrevista, mesmo que seja, sei lá, semana que vem, porque não dá para Aham, saber como é que tá a agenda do cara, sim, entendeu? verdade. Aí é melhor vocês colocarem já na Tá, agenda dele a a gente vai, reunião, porque aí vocês já garantem um espacinho ali. tá, até quarta-feira a gente consegue fechar as perguntas, aí te mostro para você Beleza. e aí marca a entrevista. Tá. Aí, assim, o ideal é que um do grupo me mande as perguntas numa mensagem no WhatsApp, me manda no próprio WhatsApp, não manda arquivo anexo não, que fica difícil. Aham, Que aí eu tá bom. comento direto ali no WhatsApp para vocês o que vocês podem melhorar, se tem alguma outra pergunta que vocês possam fazer para complementar, se falta alguma informação, e aí eu já dou um Ah, direcionamento para vocês ali pelo WhatsApp. tá bom, então. Tá bom, gente? Tá ótimo. Então, pessoal, vamos fechar aqui que daqui a pouco o pessoal do outro grupo está entrando já. Dá uma olhada Até lá mais, então. nos Obrigado, professor. fóruns. A aula de hoje já está aberta. 9 horas a gente se Sim. encontra de novo. Valeu, professor. Um Ok, abraço. Até até mais. mais. Abraço.